Boa tarde a todos os colegas e professores que irão acompanhar essa apresentação. Daremos início agora ao nosso seminário da disciplina Literatura e Outras Artes, da professora Nayara Santana Pita. E nesse seminário estaremos falando a respeito da relação intersemiótica Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, e a adaptação cinematográfica O Alto da Compadecida, de Léo Arraes. Nossa equipe é formada por Aniele Silva Oliveira, Dalila Fernandes da Silva, que sou eu, Maria de Fátima Pereira de Souza e Maria Isabel Durante. Então, eu vou estar dando início ao nosso seminário falando do livro A Compadecida. O Alto da Compadecida, ele consegue o equilíbrio perfeito entre a tradição popular e a elaboração literária de episódios registrados na tradição popular do cordel. É uma peça teatral em forma de auto, escrita em 1955 pelo autor paraibano Ariano Suassuna. Sendo um drama do Nordeste brasileiro, ele mescla elementos a tradição da literatura de cordel, a comédia, traços do barroco católico brasileiro e ainda a cultura popular e tradições religiosas. O enredo da peça é um trabalho de montagem e moldagem baseado em uma tradição antiguíssima que remonta aos autos medievais de Gil Vicente e do teatro espanhol do século XVI. Estamos uma peça teatral, o livro possui estruturalmente 3 atos. O primeiro, a apresentação, depois o conflito na igreja e o julgamento. Nesses 3 atos, nós temos as vozes dos personagens e em itálico está escrito as ações que cada um deles deve fazer durante a apresentação. Em relação aos personagens, nós temos a presença de um palhaço, que funciona como narrador, embora ele participe de algumas cenas. Então, isso é interessante. A obra traz essa atmosfera circense. Isso porque Ariano Suassuna recebeu influências dos circos que frequentava quando criança e expôs isso no seu livro, representando nela a estética e a encenação circense. Os personagens que atuam no trama são o padeiro e sua mulher, o padre João, o sacristão, o bispo Severino, o cangaceiro, que é comparsa de Severino, o major Antônio Moraes, Chicó, a Compadecida, que é Nossa Senhora, Manuel, Jesus Cristo, o demônio e o encourado. Pode passar o slide. A narrativa toda ela se passa em poucos cenários. A igreja, um pedacinho da cidade de Taperoá, em frente à igreja e no julgamento. Então, a narrativa passa apenas nestes cenários, tudo representado de forma muito simples, o que de fato era o que Ariano Suassuna desejava, né? Tanto que ele afirma que o Alto da Compadecida foi escrito com base em romances e histórias populares do Nordeste. Sua encenação deve, portanto, seguir a maior linha de simplicidade dentro do espírito em que foi concebido e realizado. Bom, a história, no livro, ela se inicia quando Chicó e João Grilo tentam convencer o padre a benzer o cachorro de sua patroa, que era a mulher do padeiro. Como o padre se nega a benzer e o cachorro morre, o padeiro e sua esposa exigem que o padre faça o enterro do animal. João Grilo diz ao padre que o cachorro tinha um testamento e que lhe deixara de réis e 3 contos para o sacristão, caso eles rezassem o enterro e em latim. Quando o bispo descobre essa história, João Grilo inventa que, na verdade, 6 contos iriam para a arquidiocese e apenas 4 que iriam para a paróquia, para que o bispo não arrumasse problemas. Depois de toda essa confusão sobre o enterro do cachorro, João Grilo, então, a Chicó para também tirar vantagem ali da situação. Manda Chicó colocar moedas em um gato e esconder uma bexiga de sangue por baixo da camisa para o caso de o primeiro plano falhar. Como havia perdido o animal de estimação, também era muito interesseira, João resolve vender o gato que descomia dinheiro para a mulher do padeiro, o gato no qual Chicó havia colocado lá as moedas. Quando o padeiro descobre, ele volta à igreja para brigar com João. E é nesse momento que todos estão ali reunidos na igreja, porque João estava lá entregando o dinheiro do testamento do cachorro, o dinheiro prometido ao padre, ao bispo e ao sacristão. É nesse momento que houve-se os tiros, uma gritaria do lado de fora, que era o cangaceiro Severino. Ele, então, entrou na igreja, roubou o dinheiro, matou o bispo, o padre, o sacristão, o padeiro e a mulher. Na hora de matar João Grilo, este lhe dá um presente, uma gaita abençoada por Padre Cícero,
que teria o poder de ressuscitar as pessoas. Volta o slide. Para o cangaceiro acreditar, João acaba dando uma facada lá em Chicó e estoura a bexiga com sangue. Chicó cai e João Grilo toca a gaita enquanto o Mico levanta dançando no ritmo da música. Severino então ordena ali ao seu capanga que lhe dê um tiro e estoque a gaita para que ele volte à vida, né, para que ele possa ir reencontrar com o pai de Cícero e depois voltar. O capanga obedece, atira, mas quando toca a gaita nada acontece. Então Chicó e João Grilo se atracam ali com o capanga e esse acaba levando uma facada. Quando os dois estão fugindo com o dinheiro que pegaram do defunto Severino, reage e mata João Grilo. Aí se inicia, então, o julgamento. Né? Todos no céu se encontram para o juízo final. O diabo e Jesus apresentam as acusações e defesas. João, então, chama Nossa Senhora para interceder por eles, que é o que ela faz. O bispo, o padre, o sacristão, o padeiro e sua mulher são mandados para o purgatório. Severino e seu capanga são absolvidos e eles são enviados direto para e João simplesmente retorna ao seu corpo. Né? Quando retorna, Chicó está lhe enterrando, ele levanta, dá um susto no amigo e depois de conseguir fazer o Chicó acreditar que ele está vivo, os dois se animam e fazem planos ali para o dinheiro. Até que Chicó se lembra da promessa que fez a Nossa Senhora que daria todo o dinheiro caso João sobrevivesse. Depois de uma discussão, eles decidem entregar todo o dinheiro à igreja. Pode passar o slide agora. Pode. Então, em meio à narrativa, a gente consegue perceber que o livro ele é marcado pela literatura de cordel. Né? A gente percebe essas características durante o decorrer da história. Além da literatura de cordel, também temos a presença da linguagem oral. E essa linguagem oral, ela demonstra na fala do personagem a social e também alguns dialetos regionais, né? Dialetos nordestinos. Também temos a presença de ilustrações em filogravuras e também a abordagem de questões de desigualdades sociais que vão aparecendo ali no desenrolar da história, que estão nas falas e nos trejeitos dos personagens. Tudo isso sem perder o bom humor. Por isso, ela está inserida no gênero da comédia. Além disso, ela também trabalha o tema religioso da moral católica, se aproximando dos temas barrocos, mais inserido no contexto nordestino, né, regional, através da caracterização do Nordeste. Então, fica evidente na obra de Suassuna o cunho de sátira moralizante da peça, através das características de cada um dos personagens. A peça, como um todo, ela trata de maneira muito leve, muito bem-humorada, o drama vivido pelo povo nordestino, acuado pela seca, atormentado pelo medo da fome e em constante luta contra a miséria. E João Grilo e Chico, eles representam esse povo oprimido que tenta sobreviver no sertão, utilizando a única arma do pobre, a inteligência, né, a esperteza. Chicó, no entanto, ela é medroso quando se trata das confusões lá de João Grilo, mas é o seu melhor amigo que gosta ali de inventar e contar as histórias mais absurdas. O padeiro e a mulher, no entanto, representam aqueles patrões avarentos, né, deixando passar a necessidade do empregado, que na história era João, enquanto cuidam bem do cachorro. O padre João, o sacristão, o bispo, eles são gananciosos, parte da igreja interesseira, que utilizam da autoridade para enriquecer. Antônio Moraes é o major, ignorante, autoritário, que usa todo o seu poder para amedrontar os mais pobres. Severino é o cangaceiro que é a única forma de sobrevivência, já que seus pais foram mortos pela polícia quando ele ainda era criança. A compadecida que a Nossa Senhora é a bondosa, que intercede por todos no julgamento. Manuel, que é o próprio Jesus Cristo, julgando sempre com sabedoria e imparcialidade, mas que tem o dom da misericórdia, e que no alto, que a gente não pode deixar de citar, né, no livro, possui a pele negra, o que causou espanto em alguns. O encourado, presente na narrativa, é a encarnação do diabo. Ele vive tentando imitar Manuel e por isso exige reverências pelos lugares onde passa. E o próprio livro nos dá essa informação. Segundo uma crença do sertão, do Nordeste, seria o diabo encarnado que se veste de faqueiro. Então, o livro do Alta Compadecida é, sem dúvida, uma obra que, de fato, consegue retratar duas realidades enfrentadas pelo povo nordestino, que se viram em muitas circunstâncias representadas nos personagens. Além disso, Suassuna ele ainda retratar costumes, culturas, a luta do bem versus do mal, as tradições, a fé católica dos sertanejos, como também
a existência de maus sacerdotes, que a gente vê isso na narrativa, os sacerdotes corruptos, gananciosos, a desigualdade, a diferença de tratamento de acordo com a classe social, isso a gente já consegue ver bem no início da narrativa, né, da história lá que João Grilo inventa. O padre não quer de forma alguma benzer o cachorro, mas a partir do momento que João inventa a história e conta que o cachorro seria do major Antônio Moraes, aí o comportamento muda. Aí o padre quer, de fato, benzer o cachorro. Então, as pessoas pobres são classificadas como inferiores na narrativa, enquanto aqueles que possuem poder, possuem riqueza, são tratados de maneira diferente. E, além disso, nós conseguimos ver também o coronelismo, representado justamente por Antônio Moraes, né? Aquela figura que usa do seu poder, da sua riqueza, para amedrontar, intimidar as pessoas mais pobres. E tudo isso é representado de maneira extremamente bem-humorada e satírica. Essas questões retratadas fazem com que a obra também seja considerada atemporal. Por quê? Não importa a época em que ela seja lida, os problemas ainda vão estar presentes na sociedade. Nós ainda vamos conseguir enxergar na nossa realidade os problemas enfrentados e as questões sociais e morais que são representadas nos personagens do livro Alto da Compadecida. Eu passo a fala para a próxima colega. Boa tarde, professora. Boa tarde, colegas. Eu sou Aniele Silva Oliveira e vou falar um pouco sobre o autor da obra Alto da Compadecida, que é Ariano Suassuna. A biografia dele. Ariano Vilar Suassuna nasceu em Nossa Senhora das Neves, hoje João Pessoa, Paraíba, filho de Cássia Vilar e João Suassuna, ex-governador da Paraíba. Ariano Suassuna foi um dramaturgo, romancista, ensaísta, poeta, professor, advogado e palestrante brasileiro, idealizador do movimento armorial e autor da obra Alto da Compadecida. Foi um preeminente defensor da cultura do Nordeste do Brasil. Pode passar o slide. Temos aqui uma linha do tempo com os principais acontecimentos da vida deste autor. Ariano Suassuna nasceu no ano de 1927 e, como já vimos, ele era filho de Cássia Vilar e do ex-governador da Paraíba, João Suassuna. Em 1930, durante a revolução que levou Getúlio Vargas ao poder, seu pai é assassinado por motivos políticos. E após essa tragédia, sua família muda-se para Taperoá, onde reside entre 1933 a 1937. E é lá, na cidade de Taperoá, que Ariano inicia seus estudos e tem seu primeiro contato com a cultura regional. Em 1946, ele ingressou na Faculdade de Direito do Recife e, em 1950, concluiu o curso e passou a se dedicar à advocacia e ao teatro. Em 1955, ele escreveu sua obra-prima, Alto da Compadecida, que, como já vimos, narra as aventuras de João Grilo e Chicó. A partir de 1956, inicia sua carreira no magistério, ministrando aulas de estética na Universidade Federal de Pernambuco. Em 1970, ele cria e, posteriormente, dirige o movimento armorial, com a intenção de valorizar os aspectos da cultura nordestina, tais como a música, o teatro, a literatura de cordel e entre outros. E Ariano Suassuna faleceu no dia 23 de julho de 2014, aos 87 anos. E aqui temos uma frase deste ilustre escritor. A tarefa de viver é dura, mas fascinante. Ariano Suassuna. E, de fato, podemos observar quão fascinante foi a vida deste homem, né? E quantos fatos marcaram a sua trajetória. E aqui temos algumas obras de Ariano Suassuna. Textos teatrais. Uma Mulher Vestida de Sol, 1947. Cantam as Harpas de Sião, 1948. Os Homens de Barro, 1949. Alto da Compadecida, 1955. O Santo e a Porca, 1957. Em romances, temos A História do Amor de Fernando e Isaura, 1956. Romance da Pedra, do Reino e o Príncipe do Sangue de Vai e Volta, 1971. E na poesia,
Temos Ode, 1955, 10 sonetos com mote alheio, 1980, Sonetos de Albano Serva Negro, 1985, e Poemas, 1999. Então, estes foram alguns fatos que marcaram a vida deste autor. Agora passo a palavra para a colega Maria Isabel. Boa tarde, professora. Boa tarde, colegas. Eu vou dar continuidade à apresentação falando um pouco sobre o filme O Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida foi um filme que exaltou a cultura nordestina ao utilizar os contos de cordel como base do seu roteiro. Como vimos, o filme se baseia no cordel escrito por Ariano Suassuna em O Alto da Compadecida, de 1955. O filme é um dos maiores clássicos do cinema nacional e foi dirigido por Gael Ares. No elenco, grandes nomes como Matheus Nachtergelli, Lima Duarte, Selton Mello e Fernanda Montenegro. Pode passar. Pode passar o próximo slide. O Alto da Compadecida é um filme brasileiro de comédia dramática lançado em 2000, dirigido por Gael e com roteiro de Adriana Falcão, João Falcão e do próprio diretor. A história se passa no sertão nordestino com foco em Chicó e João Grilo, que são dois amigos miseráveis buscando alguma forma de matar a fome. No filme, João Grilo tem uma inteligência acima do normal, mas usa somente para trambiques, pois o personagem anda sempre tentando ter alguma vantagem sobre os mais poderosos. No decorrer da trama, nos deparamos com o testemunho da cachorra, o testamento da cachorra, a paixão de Chicó com a filha do homem mais rico da cidade, a invasão dos cangaceiros, o julgamento na hora da morte e finalizando com a história da porca com dinheiro. Apesar de ter o nome de um livro de Suassuna, o filme reúne referências e pequenas partes de outro clássico do autor, como O Santo e a Porca, Torturas de um Coração e influência de Descomarão, clássico de Giovanni Boccaccio. Pode passar. No elenco, os principais personagens são João Grilo, interpretado por Matheus. O protagonista, apesar de ser muito pobre, usava sua esperteza para garantir sua sobrevivência. É uma figura criativa que se utiliza das narrativas, por vezes mentirosas, para conseguir os resultados que deseja. Muitas dessas criações, no entanto, acabam não se sustentando, o que faz com que os problemas enfrentados pelo personagem se tornem ainda maiores. João Grilo se tornou um dos personagens mais icônicos da literatura e do cinema nacional. Chicó, interpretado por Selton Mello, também é o protagonista da obra. Conta com a amizade e as soluções mirabolantes de João Grilo para sair dessa emboscada, várias das desencadeadas pela relação conturbada com Dora e da aproximação com Rosinha. No filme, sua maior característica é um contador de casos, o que faz com que seja comparado ao narrador popular. Apesar da amizade, acaba morrendo de medo quando João Grilo o coloca em situações inusitadas. Rosinha, interpretada por Virgínia, filha do Major Antônio Moraes, é uma personagem que chama a atenção pela beleza e rouba os holofotes de Dora. Ao longo do filme, ela é motivo de conflitos entre Chicó, Vicentão e Cabo 70. Pode passar. Eurico, interpretado por Diogo Vilela, é o padeiro que dá emprego a Chicó e João Grilo. É um personagem de pavio curto que não só tenta controlar toda a produção de seu negócio, como também as aventuras de sua esposa Dora. Além disso, por ser rico, ele tem muita influência na cidade e na igreja. Dora, interpretada por Denise Fraga, na trama, ela é a esposa de Eurico. É uma personagem de vida conturbada. Vive casos extraconjugais não só com Chicó, mas também com Vicentão, o que faz com que tenha diversos conflitos com o marido, de absoluto só o amor por sua cachorrinha.
Padre João, interpretado por Rogério Cardoso, é o pároco que conduz a paróquia de Taperoá, cidade em que se desenrola o enredo. Mesmo sendo religioso, é avarento e tira vantagem do dinheiro que os fiéis pagam à igreja para garantir sua aposentadoria. Pode passar. Bispo, interpretado por Lima Duarte, é um personagem de bastante poder na igreja. O bispo é uma figura que impõe respeito ao Padre João. No entanto, também é corrupto, aceita subornos e só pensa em usar o dinheiro da paróquia para enriquecer. Major Antônio Moraes, interpretado por Paulo Goulart, uma das figuras mais poderosas de O Alto da Compadecida, o Major é um fazendeiro que gera medo e respeito por onde passa, principalmente aos pretendentes de sua filha Rosinha. Severino, interpretado por Marcos Nanini, é o capitão de um grupo de cangaceiros, um personagem ambicioso que movimenta a cidade com invasões e ataques aos moradores. Ainda que aterrorizante, convenhamos que não é um dos mais inteligentes. Uma curiosidade interessante é sobre o figurino do autor Marcos Nanini. Ele pesava cerca de 8 quilos. Ainda teve que usar um olho de vidro, látex em seu rosto e uma peruca. Pode passar. Nossa Senhora e Jesus Cristo aparecem também na última parte do filme. Ambos são responsáveis por julgar alguns dos personagens que chegam ao céu. Para isso, tem de lidar com a retórica do diabo e com a inquietação daqueles que esperam um desfecho melhor. Nossa Senhora, interpretada por Fernanda Montenegro, a Compadecida, a verdadeira heroína da história, de modo geral, é uma figura boa e caridosa, que defende os pobres e intercede pelas pessoas durante o julgamento final. Jesus Cristo, interpretado por Maurício Gonçalves, aparece como uma figura divina, mas também aparece como um homem comum. Podemos dizer que no filme Suassuna desconstrói a figura do Cristo branco e de olhos claros, e traz um Jesus negro que causa espanto nos personagens da trama. Vale lembrar que Ariano Suassuna era um católico fervoroso, o que garantiu que a obra misturasse humor e elementos do sagrado na medida certa, sem desrespeitar a fé. Por fim, o Diabo, interpretado por Luiz Melo. O personagem é bastante eloquente nos julgamentos daqueles que, no desfecho da obra, esperam por suas sentenças. Mas, mesmo sendo promotor do julgamento, acaba sendo derrotado pela misericórdia da Compadecida e de Emanuel, próprio Cristo. Pode passar. Já vimos que o filme é uma adaptação da obra do mesmo nome, de Ariano Suassuna, um dos maiores autores brasileiros. Contudo, o que muita gente não sabe é que O Alto da Compadecida inicialmente foi produzido pela Rede Globo como uma minissérie e traduzida na televisão no ano de 1998. Devido ao grande sucesso, o diretor Gael Ares e a Globo Filmes decidiram preparar uma versão para o cinema. O longa se tornou o primeiro a ser produzido 100% pela Globo Filmes. Lançado em 2000, a adaptação levou mais de 2 milhões de pessoas às salas de cinema. No ano seguinte, o Alto da Compadecida venceu 4 categorias no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro: melhor diretor, Gael Ares; melhor ator, Matheus Naxtarguelli; melhor roteiro e melhor lançamento, além de receber a indicação de melhor filme. Essa obra, que traz a essência do povo brasileiro com seu jeito alegre de levar a vida, mesmo diante das dificuldades, O Alto da Compadecida reúne elementos da cultura brasileira com a religiosidade do povo de forma eficiente. Aposto que nesses 20 anos, desde o lançamento do filme, você já viu a adaptação de dezenas de vezes, e mesmo assim as tramóias de João Grilo e Chicó, interpretadas por Matheus e Selton Mello, conseguem lhe arrancar risadas.
Isso tudo foi porque a atuação dos dois atores e a notável sincronia foi fundamental para dar o tom do filme e tornar a obra memorável. O Alto da Compadecida foi filmado no interior da Paraíba, na cidade de Cabeceiras, próxima a Taperoá. Diante disso, podemos nos perguntar: uma adaptação deve ter fidelidade ao texto? Nesse sentido, Amaral enfatiza que quando um roteiro é adaptado de um livro ou conto literário, ele passa a ser um outro texto, visto que as técnicas de linguagem, embora consistem em algumas similaridades, são representadas por elementos que as distinguem. Ou seja, a mudança de linguagem pode implicar em mudança narrativa. É o que podemos ver na adaptação que Gael fez do livro de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida. A linguagem multimodal do filme determina o modo de plano narrativo, isso é, a tradução do texto de Ariano para a linguagem cinematográfica transparece uma transcriação, apesar da obra cinematográfica ser uma adaptação do texto de Suassuna. A linguagem multimodal de longa-metragem parece fazer surgir outra com um plano narrativo diferente. O cinema é uma forma artística que trabalha com som, imagem, cores e movimento. Esses elementos são agentes de recriação da linguagem e de múltipla semiose, pois aproxima a obra representada à realidade e age como construtores de sentidos. Assim, quando se faz uma adaptação da palavra para o cinema, uma arte recria a outra, faz uma transcriação da narrativa. Deste modo, o filme tem uma abertura diferente do texto de Suassuna. João Grilo e Chicó aparecem anunciando a encenação de outro filme, A Paixão de Cristo. Passo a palavra para a próxima colega. Boa tarde, professores, tutores, boa tarde à professora Nayara e às colegas que me antecederam em sua fala. Dando continuidade à apresentação do nosso seminário, como as colegas já apresentaram o livro, o filme, e essa pergunta aí, uma adaptação cinematográfica precisa ter fidelidade ao texto de origem? Nós podemos responder fazendo uma análise da relação intersemiótica entre o Alto da Compadecida, o Ato da Compadecida, o Alto e o filme. Então, tendo essa ideia de que do Alto da Compadecida para o Alto da Compadecida, o filme, nós tivemos uma adaptação e uma recriação narrativa. Foi criada uma outra arte, modificada a linguagem artística através dessa intertextualidade e a multimodalidade da tela do cinema, gerou-se uma nova arte que foi adaptada e recriada a partir do texto. Podemos perceber uma diferença nos títulos. A peça de Ariano Suassuna chama-se Alto da Compadecida, enquanto que o filme de Arraiz intitula-se O Alto da Compadecida. Essa diferença nos artigos tem uma explicação. Alto, sem o artigo, quer dizer vários sentidos, como a cerimônia pública, uma diligência judicial, uma representação dramática, religiosa e uma composição teatral. Isso a gente percebe nas cenas em que João Grilo pretende acertar uma questão de injustiça trabalhista com o padeiro, o que envolve o padre também, e termina chegando ao bispo. E o bispo é qualificado como uma águia, um verdadeiro administrador. Então, essa explicação para alto, com vários sentidos, que é observado no texto de Suassuna. Enquanto que o alto, com o artigo, especifica mesmo o alto ao qual se quer destacar, que é a questão jurídica. Nas cenas do filme, que elas sempre antecedem o juízo final no tribunal de Manuel, elas passam sempre a apontar os adjetivos que aparecem em Suassuna. No filme, tudo vai se culminar com a participação da compadecida, que é Nossa Senhora, né, dando destaque a um sentido só de alto. O alto, a intervenção da compadecida, para lembrar as últimas ações no momento da morte. Então, essa diferença do uso do artigo
da obra escrita por Suassuna, Alto da Compadecida, para a adaptação cinematográfica O Alto, nós temos essa diferença já no uso do artigo. Também podemos fazer análise da paráfrase entre a literatura e o cinema, que foi o que aconteceu com esse texto. E conforme Júlio Plaza, essa transcriação, que é ao cinema, é uma transcriação da literatura, nós podemos ver que é uma experiência real com o original a ser traduzido, o efeito que aquele produz na relação de leitura. Este interpretante é realmente o significado singular do signo original, a maneira pela qual cada mente o recebe e a ele reage. Então, essa linguagem cinematográfica faz essa transcriação da literatura para o cinema, gerando assim o filme O Alto da Compadecida. Conforme Santana 2007, o significado de paráfrase é quando tem esse deslocamento mínimo, uma citação e uma transcrição. A palavra paráfrase vem do grego parafrases, que significa continuação ou repetição de uma sentença, que reafirma em termos ou palavras diferentes o mesmo sentido da obra escrita. É a paráfrase. E nessa construção artística que aconteceu da literatura para o cinema, nós percebemos que houve uma adaptação, como as colegas anteriores já falaram, e então nessa obra cinematográfica aconteceu uma linguagem artística que recriou o texto teatral de Ariano Suassuna, mudando o plano narrativo. Enquanto o filme é uma ficção classificada como comédia, o texto de Suassuna é essa peça teatral. Então, fez essa adaptação e fez uma recriação. E nesse ato de tradução, transcria-se no texto multimodal do filme uma obra diferente com uma narrativa peculiar. Também podemos observar que uma obra literária, quando ela é adaptada para a forma fílmica, ela não apenas documenta uma informação, quer dizer, ela não vai na íntegra documentar a informação escrita, mas ela pode mudar a sua mensagem, também mudando a forma estética, através dos vários elementos utilizados pelo cinema, pode-se mudar a sua mensagem. Então, cada obra de arte é única, a literatura de Suassuna é única, e a adaptação cinematográfica também é única, mesmo que esteja fazendo uma referência à obra anterior, o texto de Suassuna. Ao mudar a linguagem, pode mudar a ideia, o discurso, o propósito e também criar-se uma outra obra. Pode-se transcriar no ato de transpor de uma linguagem artística para outra. Então, todos esses itens, os elementos do cinema, faz mudar a mensagem por essa formação estética e faz uma transcriação. Por fim, as nossas considerações finais sobre esse trabalho, nós podemos observar que o cinema, essa forma artística que trabalha vários elementos de reconfiguração da linguagem e de múltiplas semioses, o som, as imagens, as cores e o movimento. Todos esses elementos aí do cinema, eles aproximam a obra representada à sua realidade e agem como construtores de sentidos. Assim, quando se faz uma adaptação da palavra para o cinema, uma arte recria outra, faz uma transcriação da narrativa. Então, a adaptação cinematográfica foi essa transcrição da narrativa do texto de Suassuna. Podemos perceber também que, apesar da obra cinematográfica de Arraes ser uma adaptação do texto de Suassuna, a linguagem multimodal do longa-metragem parece fazer surgir outra. Ao lermos o texto e assistirmos ao filme, percebemos similaridades, mas percebemos também como se tivesse surgido uma nova obra, uma nova arte, porque fez uso da linguagem multimodal. Portanto, a análise dessas duas obras reforça a ideia da liberdade artística, que a arte pode se reproduzir a partir de releituras, adaptações e transposições. Então, após a leitura do livro e também termos assistido ao filme, nós fazemos essa conclusão de que tem a liberdade artística e a arte pode reproduzir através da releitura, adaptações e transposições. Para finalizar a nossa
apresentação, nós deixamos essa frase aí que foi utilizada no texto escrito: não sei, só sei que foi assim. Aqui estão as nossas referências, o texto de Amaral, um texto de Duarte, o filme, Júlio Plaza, o texto de Santana e também o livro de Suassuna, O Alto da Compadecida, bem como outro livro, A Pena e a Lei. Agradecemos a todos pela atenção do nosso trabalho. Muito obrigada a todos.